O que? O que você quer dizer com o quê? É uma reunião. Pega de surpresa pela situação repentina, os olhos de Ruby se arregalaram de perplexidade. Ferloche não lhe deu atenção e casualmente tirou seu manto. Ela sentou-se com as pernas cruzadas. Espere um momento. Espere. Aqui está a sopa de batata. Droga. Se o herói e a santa, recentemente desaparecidos, fossem encontrados em uma pousada tão decadente, era óbvio que problemas surgiriam. Portanto, ela pretendia levar Ferloche para fora primeiro. Mas, antes que ela pudesse fazer isso, o estalajadeiro trouxe-lhe comida, fazendo-a suar frio. Ruby acenou com a mão para sinalizar ao estalajadeiro para sair. Basta colocá-lo ali e ir embora. Entendido. Quando o estalajadeiro hipnotizado rapidamente colocou os pratos na mesa e foi embora, Ruby finalmente deu um suspiro de alívio. Você ainda está calmo. Você ainda tem muito tempo? Oh, que você é! Ao ouvir as palavras de Ferloche, Ruby rapidamente recuperou a compostura e começou a fazer perguntas com urgência. Como você sabe que regredi? E até mesmo o número exato de vezes? Eu te disse, está escrito na sua cara. Besteira. Diz-me a verdade. Você também tem memórias? Ou talvez você também faça reta? Ai! Ruby estava extremamente agitada. Ela até agarrou Ferloche no ombro e a sacudiu vigorosamente. Sua ação maníaca foi interrompida quando ela recebeu uma pancada na cabeça. Espera, o que é ela mesmo? E para onde vai aquela santa tola? Eu sempre sinto isso. Não consigo decidir se você é inteligente ou estúpido. Sua mente funciona bem, mas você não tem a mínima ideia. Um pouco tolo. Ouvindo as palavras de Ferloche, Ruby inclinou a cabeça com uma expressão confusa. Por enquanto, não tenho nova tentativa. Por enquanto. Para simplificar, sou seu superior. Enquanto os olhos de Ruby se arregalavam diante das palavras enigmáticas, Ferloche pegou um pedaço de pão de centeio e continuou. Então, eu posso dizer. Mais ou menos quantas vezes você regrediu só de olhar para sua expressão? Isso é ridículo. Até agora, quem regrediu foi F. Frey, não foi? Lord Frey não faz nenhuma nova tentativa há algum tempo, não é? Ah! Olhando fixamente para Ferloche, Ruby assentiu estupidamente ao ouvir suas palavras. Ferloche continuou enquanto comia o pão. Você é estúpido? Como você vai atingir seus objetivos quando é tão ingênuo? O tom de Ferloche de repente esfriou. Você não consegue adivinhar quantas vezes alguém regrediu apenas olhando para sua expressão. Isso mesmo, não é? Apenas tente o seu melhor? Certo? Olhando para Ruby, que a observava cautelosamente, Ferloche deu um tapinha em seu ombro com um sorriso tolo. É então, como? Quanto mais você tenta novamente, mais danificada sua alma fica. Como você sabe, sou a melhor em lidar com almas, sendo uma santa e tudo mais. Ah! Sua alma foi desgastada cerca de 10 vezes pela regressão, pelo que pude perceber. Então, e você mentiu sobre ter que tentar novamente com você. Agora deixando de lado completamente suas palavras, Ferloche continuou enquanto mastigava pão. Se você é um regressor, você tem que descobrir sozinho. Se o que estou dizendo é verdadeiro ou falso. Ah! Comece sempre com a dúvida, duvide de tudo o que você vê, ouve e sente. Tomando suco de laranja, Ferloche examinou Ruby. Além disso, e você já deve ter tentado de tudo, certo? Os olhos de Ruby piscaram diante dessas palavras. Vamos ver, Sorrindo enquanto olhava para ela, Ferloche colocou a mão no ombro de Ruby e começou a ler sua alma. Então, memórias começaram a fluir para ela. Frey. Você realmente não se lembra de mim? Só uma vez. Você não consegue sorrir como naquela época? Essas pinturas. Nunca mais os verei?
Da segunda à quinta regressão, Ruby passou anos agarrada a ele apenas para finalmente encontrar uma morte trágica. O que deu errado? Por quê? Sim, me esfaqueie o quanto quiser. Durante a sexta regressão, o estado mental de Ruby foi momentaneamente destruído por fracassos contínuos, enquanto durante a sétima, ela enfrentou Frey bravamente até sua morte, motivada pela determinação de dominá-lo. E na oitava regressão, ela enlouqueceu no momento em que acordou até o final, onde foi cortada por Frey. Frey, vencemos a guerra contra o Império hoje. Eu sou seu cachorro. Eu farei o que você quiser. O pescoço da princesa? Entendido. E então, houve a nona regressão, onde por algum tempo ela serviu como subordinada de Frey. Antes da corrupção de Frey, ela se tornou como um cachorro, obedecendo exatamente como ele a havia tratado. Talvez com esse comportamento, Frey conseguisse recuperar suas memórias. Embora Ruby se apegasse a essa esperança, Frey apenas ordenou que ela e as heroínas cometessem atos de destruição. Não havia vestígios do Frey que ela viu no primeiro ciclo. Frey estava focado apenas no ato de destruição e nunca havia feito outra coisa. Frey. Eu preparei um sanduíche yak. Preparei sopa de batata e pão de centeio e gel. Frey, e aquele colar que você usava naquela época, e você não se lembra. Jack. Mesmo assim, Ruby não desistiu e continuou a estimular suas memórias, mas o que ela recebeu em troca foi o punho de Frey. Você gostaria de tomar uma taça de vinho comigo hoje? Tapa. Mesmo depois de tudo isso, Ruby não cedeu e continuou trabalhando duro como sua subordinada. Mas ela acabou tendo que desistir desse ciclo, já que sua última tentativa antes da batalha final foi recebida com um tapa na cara. Eu te amo de antemão. E assim veio a 10ª regressão. Herói. Aonde você vai? Herói. O Ruby no 10º ciclo era ligeiramente diferente de antes. Depois de deixar o grupo de heróis no dia de sua regressão e desaparecimento, ela, diferentemente de antes, não se envolveu ativamente e começou a trabalhar secretamente no escuro. Sim. Foi somente depois de chegar à 10ª regressão que ela percebeu. Era impossível salvar Frey com um plano de curto prazo. Sua regressão foi devastadora, tanto literal quanto metaforicamente, e ela sabia que precisava jogar o jogo longo. Então ela parou de fazer tarefas desnecessárias e começou a coletar informações freneticamente. Ela finalmente começou a utilizar a habilidade em tentar novamente o corretamente, em vez de tentar fazer as coisas de forma imprudente. Agora você parece ter se adaptado um pouco. E parecia ser a resposta correta. Ferloche, que percebeu a mudança nela, aproximou-se dela depois de apenas 10 regressões. Qual é a sensação de terminar o tutorial e dar os primeiros passos? Argue. Enquanto memórias de regressões passadas passavam pela mente de Ruby devido à leitura de Ferloche, lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela abaixava a cabeça. Foi difícil. E então, pela primeira vez em muito tempo, Ruby expressou suas emoções para outra pessoa. Foi solitário e difícil. Embora sua determinação em restaurar Frey tenha permanecido inalterada desde o início, ela estava exausta das regressões intermináveis, sem fim à vista. Soluço. Ter as memórias da regressão só para ela também significava carregar tudo sozinha, sem ninguém para entender, ninguém para realmente ficar ao seu lado. Ela sabia que a luta solitária nunca seria fácil, mas ainda assim foi dolorosa para ela. Obrigado, e por me encontrar. Sempre que seu coração e mente pareciam partidos, ela tinha que se lembrar de que Frey também fez a mesma coisa por ela. Sua determinação obstinada de salvá-la impediu que seu espírito se quebrasse. No entanto, parecia que ela estava lentamente atingindo seu limite. Encontrar alguém que pudesse perceber Hetri era como ver um verdadeiro oásis no meio de um deserto escaldante para Ruby, que estava totalmente exausta de finais ruins e sombrios contínuos. Sua nova tentativa terminará só porque você está grato. Ela não considerou que esta reunião pudesse ser ao mesmo tempo uma bênção e uma tempestade. Você só passa por 10 regressões e já está assim. O que você fará no futuro?
E é muito difícil. Ao ver Ruby tremendo com seu empurrão implacável, Ferloche suspirou. Vezes. Sim. O que você acha que isso significa? Então, abrindo os olhos até a metade, ela sussurrou um número longo. É o número de vezes que regredi. Oh, que? De isso faz sentido? Acredite ou não, depende de você. E se isso for verdade? Como você ainda está, e bem? Enquanto Ruby expressava seu espanto com o número de vezes que Ferloche havia regredido, Ferloche suspirou e abriu a boca. Eu pareço bem para você? Ah! O que você quer dizer? Não, nada. Bem, eu não estou nada bem. Ferloche pegou uma colherada da sopa de batata refrescante. Em algum momento, acordei e percebi quantas vezes havia regredido. À medida que as regressões continuaram, ocorrências como essa aumentaram. Mais tarde, comecei a usá-lo a meu favor. Normalmente, minha mente permanece quebrada, apenas para recuperar minha personalidade original em momentos cruciais. Para suportar a passagem perpétua do tempo, não havia outro caminho. Embora Ferloche falasse como se não fosse nada, o suor frio começou a escorrer pela testa de Ruby. Devo te contar algo mais assustador? E é isso? Frei fez isso mais do que eu. Ferloche começou a enfiar uma cunha em Ruby. E Frei não poderia enlouquecer como eu. Sua força mental está no auge. Mesmo que ele perca a cabeça, ele voltará assim em questão de dias. Frei. Não sabia dizer se Ferloche estava dizendo a verdade ou mentindo. Por minha causa. Mas ao ouvir essas palavras, lágrimas que ela vinha segurando há algum tempo começaram a escorrer dos olhos de Ruby. No final das contas, ela continuou sendo a culpada pelo sofrimento de Frei. Além disso, se as palavras de Ferloche fossem verdadeiras, então, em comparação com Frei, todos os esforços que ela fez até agora não resultaram em quase nada. Uai! Ruby caiu sobre a mesa e chorou, sentindo raiva de si mesma por ficar exausta depois de apenas 10 ciclos. Então, vou embora agora. Sob. O quê? Observando-a silenciosamente, Ferloche levantou-se e falou. É perigoso para mim ficar mais tempo com você. Perigoso. Estou sendo observado. Ferloche apontou para o céu enquanto dizia isso. Hoje, o sol parece excepcionalmente brilhante. O que? O garoto e até aquelas deusas irracionais foram exilados. Eu não podia deixar que isso me exilasse também. Então, tenho que ter cuidado com cada palavra que digo. Então, e agora? Não podemos nos encontrar novamente? Justo quando finalmente encontrei uma variável. Não é isso. Toda vez que você regredir de agora em diante, vamos nos encontrar nesta pousada uma vez. De qualquer forma, venho a esta pousada, então me encontrar uma vez não deve ser um problema. Espere. Ainda há algo que quero perguntar. Embora Ruby não entendesse completamente as palavras de Ferloche, ela assentiu mesmo assim. Quando Ferloche estava prestes a sair da pousada, Ruby fez outra pergunta. Ela se perguntou se Ferloche sabia por que as memórias de Frei no primeiro ciclo haviam retornado, mesmo que incompletas. Encontre sua intenção original. O que? Ferloche deixou essas palavras para trás antes de sair da pousada. A resposta está na sua intenção original. Minha intenção original. Eu tenho que encontrá-lo. Após seu encontro com Ferloche, Ruby ficou obcecada por essas palavras. Intenção original. Ela começou a repetir os eventos do primeiro ciclo em suas regressões seguintes, tentando contar a verdade ao Partido dos Heróis novamente ou cronometrando sua chegada ao Império, entre outras coisas. Compilação de informações de regressão. Continuando a repetir as regressões várias vezes, sempre que as coisas não pareciam progredir, ela dedicava uma regressão inteira à coleta de informações. Como resultado, ela conseguiu descobrir alguns fatos. 1. O Rei Demônio Frei e o Frei do primeiro ciclo são entidades diferentes. 2. Há um caderno que,
quando tocado, restaura memórias. Parece ter sido escrito por Rosvin. Não tenho ideia da mecânica disso. Tenho que evitar que Arya toque neste caderno. 3. Glar e Rosvin não existem neste mundo. 4. As habilidades adquiridas durante a regressão são redefinidas, mas apenas a alma não é redefinida. É necessária pesquisa sobre técnicas de manipulação da alma. 5. É melhor abordar Serena logo no início. Seja cauteloso com o comportamento. 6. Evite agir como se eu conhecesse Ferloche. Só lhe faça perguntas quando ela se aproximar primeiro. 7. Há um mentor por trás de tudo isso. Mas quem exatamente? O Deus demônio? Ou um ser ainda mais elevado? 8. Frey é forte. Vamos tentar regredir o suficiente para dominá-lo. 100. Eu amo Frey. Nunca se esqueça disso, não importa o que aconteça. Determinada a nunca esquecer o último ponto, Ruby prosseguiu com sua missão. Depois de se dedicar à regressão e derramar seu coração e alma nela, ela finalmente conseguiu romper a barreira que a estava bloqueando. É eu. Oh, o que é isso? A conta da alma, que ela valorizava como o último meio de se proteger e sentir a presença de Frey. Tentar novamente a missão. 101. Injeção de contas de alma 1/6. Num dia em que regrediu depois de provar fracassos amargos como sempre, ela se lembrou vagamente de algo. Depois de repetir a palavra-chave ou intenção original várias vezes, a lembrança de ela tê-la colocado à força na boca de Frey veio à sua mente. Então, quando ela tentou, uma janela de missão finalmente apareceu diante de seus olhos. Eu sou tão estúpido. Isso mesmo, esta conta contém a alma de Frey. Então, e se eu der isso para Frey? Você acha que isso vai mudar alguma coisa? Pouco antes de o poder de seu rei demônio se dissipar completamente, ela conseguiu amarrar Frey à cadeira usando magia. Frey. Clank. Estalo. Eu te liberto em breve, ok? Sua vadia. No entanto, Ruby não se incomodou com a provocação de Frey. Ela acariciou a bochecha de Frey com ternura antes de ir embora com determinação ardente nos olhos. Tenho que ir até ela. Era hora de visitar seu mestre. Uau! Olha quem está aqui! Chegando apenas a 5. Eu descobri. Ruby, que se encontrou com Ferloche na pousada no horário habitual, abriu a boca com uma expressão séria. Finalmente encontrei um avanço. O que é isso? Só preciso alimentá-lo com a conta da alma. Ruby pegou a mão de Ferloche. Com isso, podemos salvá-lo. Podemos trazê-lo de volta. Ruby falou com lágrimas nos olhos. Então ela entregou um registro de suas regressões. Ao vê-la assim, Ferloche deu um tapinha no ombro de Ruby. Obrigado pelo seu trabalho duro. Bem, então esta é a nossa última reunião. Agora quase totalmente dependente de Ferloche, Ruby inclinou a cabeça ao ouvir essas palavras. Por quê? Aonde você vai? Não vá. Vou te dar isso como presente de despedida. Espere. Mestre. Não vá. Não consigo fazer isso sem você. Acho que você vai se sair bem sem mim agora, bem. Está na hora de eu ir embora. Depois de dizer isso, Ferloche começou a acariciar silenciosamente seu estômago. Não vá. Só você pode se lembrar de mim. Eu não quero ficar sozinho. Estou com medo. Você parece ter melhorado muito com suas regressões ultimamente, certo? Na época em que éramos só eu e Frey, não havia ninguém para nos ajudar assim, sabe? Considere-se sortudo por não ter chegado ao fundo do poço. Com um tom firme, Ferloche continuou, antes de acrescentar uma voz mais sombria. E mesmo que eu quisesse ajudar, não posso. O que? Provavelmente também serei exilado em breve. Assim que essas palavras foram proferidas, uma luz branca emanou do abdômen de Ferloche. Então,
Vou deixar isso com você agora. Oh, o que é isso? É um doce. Coma. Eu. Embora parecesse bastante aleatório, Ruby, agora confiando totalmente em Ferloche, não hesitou em colocar a conta de prata na boca. Mastigue. Mastigue. Como é? Qual é o gosto? E bem, e é macio? Doce e quente. É um gosto familiar e nostálgico. É familiar? Por quê? Como? Ao ver Ferloche reagir momentaneamente ao seu comentário sobre o sabor, Ruby inclinou a cabeça. De qualquer forma, é delicioso. Estrondo. Hã? Ah, o doce está tremendo. Quando o doce começou a tremer em sua boca, Ruby arregalou os olhos surpresa. Se você engolir isso, estaremos em apuros. Hã? Agora mesmo você está mastigando Frei. Eca! Ao ouvir as palavras de Ferloche, Ruby cuspiu a conta às pressas. O que é isso? Então, ela olhou fixamente para a conta de prata ainda trêmula em suas mãos cuidadosamente em concha. Vou repetir, é real. Então você nunca pode comê-lo, ok? Bzzzzz. Em suas mãos, a conta continuou a tremer. É isso. Frei. Ruby, ainda sentada na pousada, murmurou baixinho com uma expressão vazia. Sério. Seus olhos gradualmente se voltaram para a conta que estava sobre a mesa. Toque, toque. Ruby, que estava olhando atentamente para as contas, estendeu cautelosamente o dedo para cutucá-las. É macio. A conta era realmente macia. Parecia estranhamente viciante, como tocar em pudim ou geleia. Pouco antes de ele cair na corrupção, extraí sua alma e a transformei em uma conta. Eu estava escondendo isso até agora. Sério. Claro que não, seu idiota. Com essas palavras, Ferloche levantou-se silenciosamente do assento. De qualquer forma, agora que lhe dei a conta, meu trabalho está concluído. Espere. Por que me deste isto? Agarrando-se desesperadamente à manga, Ruby perguntou. Caso você regrida ainda mais, precisará de apoio. Ah! Ao contrário de mim, que tenho força mental limitada, sua força mental está no valor máximo e mais só porque sua mente está intacta não significa que tudo será resolvido. Exausta da regressão prolongada, Ruby assentiu baixinho e concordou com seu ponto de vista. E há outros usos também, e mais você já deve ter descoberto isso. Parabéns. Você finalmente conseguiu conquistar um de nós. Ruby inclinou a cabeça diante das palavras significativas de Ferloche e então abriu a boca. Coleção de contas de alma, 2 em 6. Será que tudo o que fiz até agora foi apenas parte de uma missão? O resultado de seu trabalho duro e esforço foi uma das contas da alma de Frei, dada a ela por Ferloche. Para obter aquela conta, Ruby passou muito tempo coletando informações e praticando manipulação da alma. Então, o que ela teve que fazer para obter as outras 4 contas? Não, pode ser surpreendentemente fácil. Pensando que explicar suas intenções e pedir as contas poderia facilitar as coisas, Ruby começou a se sentir animada. Engula a alma de Frei antes de regredir. Ao fundir suas almas dessa forma, elas não serão afetadas pela regressão. Então. Frei também se lembrará. Ele ficará bem, pois tem a forma de uma conta de alma. Antes de digeri-lo completamente após a regressão, retire-o novamente na forma de uma conta, assim como eu fiz. Obrigado. Então, ela olhou para Ferloche saindo da pousada e agradeceu. Mesmo que você me agradeça, sua vida de regressão ainda não acabou. Sim. Quando Ferloche estava prestes a sair, ela exclamou alto, fazendo com que Ruby, que estava estendendo a mão para a conta com olhos trêmulos, retirasse a mão. Não faça nada estranho com a conta, ok? E já que vou ser exilado de qualquer maneira, pensei em compartilhar um fato interessante com você. Fato interessante? Para alimentar seu espírito de desafio.
Ruby, acenando involuntariamente para o tom um tanto frio de Ferloche, inclinou a cabeça diante da palavra. Ouça bem, ok? Então Ferloche falou com um sorriso. Flap flap. E atrás de Ferloche, Gugu voou silenciosamente pelo céu, sem ser notado por ninguém. Este é todo e o caminho que você percorreu. Desde que saiu da pousada, a frequência de Ruby olhando para a conta trêmula em sua mão com um olhar terno aumentou visivelmente. Frei, o quanto você me amava. Estrondo. Mesmo que eu regrida inúmeras vezes, posso superar seu amor e devoção? Foi porque Ruby ouviu especulações sobre quantas vezes Frei havia regredido até então e sobre a verdade por trás da situação bizarra que se desenrola agora. Talvez eu não consiga superar isso? As provações foram conduzidas sob a supervisão do sistema O Caminho do Falso Mal, testando os limites de um herói. Segundo Ferloche, as estranhas ocorrências que acontecem agora provavelmente ocorreram porque a realidade foi afetada pela aprovação. Claro, Ruby já havia previsto isso de certa forma. O fato de ela ter recebido uma tentativa e o exílio inevitável do qual Ferloche, junto com Glar e Rosvin, não conseguiram escapar, indicavam que o mundo foi manipulado artificialmente. Eu me ressinto muito do meu passado, Frei. Mas havia um ponto crucial. As provações foram baseadas em eventos do passado. Isso significava que houve eventos semelhantes ao que estava acontecendo agora. Mesmo que eu pense nisso como o preço que paguei por atormentar você por eras, isso não é nada. De fato. De acordo com as palavras de Ferloche, as situações que Ruby havia vivenciado até então pareciam ser reconstituições do que Frei já havia suportado para salvá-la. De repente, ao encontrar missões misteriosas, alcançando apenas 2 em 6 das condições desagradáveis da primeira missão, tudo parecia altamente provável que fossem eventos que Frei já havia enfrentado para salvá-la. Não havia evidências, é claro, mas pelo menos Ruby escolheu acreditar nisso. Beijar. Estrondo. E desde que percebi isso, o amor de Ruby por Frei só cresceu várias vezes mais. Eu te amo, Frei. Estrondo. Mesmo que apenas sua alma permaneça. Para sempre. Aproveitando todas as oportunidades para tirar a conta da alma de Frei e acariciá-la com um olhar cheio de amor genuíno, constantemente sussurrando nada doce para ela. Sorva. E ocasionalmente, depois de verificar o que estava ao seu redor, ela secretamente roubava um beijo na conta, tudo por causa de seu amor crescente. F. Frei. É inverno. Você está com frio? Você parece estar tremendo. Então. Quando ela estava corando furiosamente enquanto colocava a conta no decote. Frei, não consigo esquecer as vezes em que bebemos vinho juntos na festa. Ou quando ela usava seu traje de festa e delicadamente mergulhava a conta na taça de vinho à sua frente, e olhava fixamente para ela enquanto bebia seu vinho como se Frei estivesse sentado na frente dela. Au! Ou quando ela colocou a conta trêmula em seu próprio estômago. Enquanto fazia isso. Lembro-me da vez em que você me bateu como um louco. Estrondo. Estou começando a esquecer. A sensação do seu punho batendo na minha barriga. Às vezes ela ultrapassava os limites, mas era inevitável. Ela já havia abandonado sua identidade como rei demônio há muito tempo e se tornou uma menina. Além disso, uma garota que tinha acabado de descobrir o amor. Frei, hoje é um dia um tanto especial. Então, depois de se separar de Ferloche, Ruby passou vários meses com a conta da alma de Frei. Então, um dia, quando a primavera acabará de chegar, ela trouxe o assunto à tona com uma expressão determinada. Acho que é hora de parar de descansar. Não terias tido um refúgio como este. É injusto que só eu seja tão feliz. Estrondo. Então, Ruby removeu os acessórios e adesivos que havia colado na conta da alma de Frei, beijando suavemente a conta enquanto sussurrava. Espere um pouco, Frei. Eu o devolverei ao seu estado original. Tenho algo que quero discutir sobre Frei. De sua mão, 4 letras tremulavam na brisa da primavera. A atmosfera estava tensa. Todos. Você espera que acreditemos nisso?
Com exceção de Ferloche, as 4 heroínas principais se reuniram em um só lugar e ouviram depois de receber a carta de Ruby. Cania, Irina, Clana e Serena. Você está me dizendo para lhe dar esta conta, que é o último meio de lembrar o jovem mestre? Como podemos confiar em você? Não te lembras do que fizeste até agora? A expressão zombeteira enquanto você derramava todo o seu poder mágico ainda está vívida em minha mente. Quem foi que me sacrificou no ciclo anterior? Perca-se. Eles olhavam para Ruby com olhos frios e cautelosos. Sinto muito. Não, quero dizer, e isso é. Suor frio começou a escorrer pela testa de Ruby. As intensas intenções de matar eram direcionadas a ela. Esta é a alma de Frey, sabe? Se combinarmos isso com todas as suas contas e dermos a ele. Alma do jovem mestre? Eu sabia disso. Afinal, era o seu esquema. Você corrompeu Frey, não foi? Não há outra explicação. Por alguma razão, a atmosfera entre as 4 heroínas não era muito boa. Por que isso aconteceu? Apesar de terem se tornado amigos pelo menos uma vez em inúmeros ciclos passados. Ela pensou que chegar perto novamente para obter as contas seria moleza. Mas no momento em que ela exigiu as contas neste ciclo, todos se tornaram hostis, como se fossem pessoas completamente diferentes. Vamos pegar essa conta da alma. S. Serena. Estamos perto? Por que me chamas pelo meu nome? Até Serena, que foi a primeira a entender a situação e vinha insistindo em seus conselhos como Ferloche, agora olhava com hostilidade. Vocês estão todos prontos? Espere. As heroínas principais estavam tentando matá-la. Se lutarmos, eu vencerei. Observando silenciosamente as 4 heroínas se aproximando dela com expressões frias, Ruby pensou consigo mesma. Quando eu dominar todos eles aqui e pegar as contas, vou dá-las para Frey comer. Era um plano válido. No último ciclo, ela já havia elevado seu poder de combate ao nível em que poderia enfrentar Frey cara a cara após inúmeras regressões e pesquisas constantes. Sem Frey presente, seria moleza subjugar as 4 heroínas. Não. No entanto, em vez de mover os dedos, Ruby apertou silenciosamente a mão e agarrou a conta da alma. Estrondo. Não posso fazer algo assim. Um sentimento de culpa a estava impedindo. Era uma emoção que ela não poderia imaginar sentir em seu eu passado. Mas a cada regressão, Ruby começava a sentir profundamente a emoção da culpa enquanto observava as pessoas ao seu redor que acumularam relacionamentos e memórias com ela esquecerem tudo. A regressão significou a morte das pessoas com quem ela esteve. Felizmente, Retri foi uma habilidade que afetou não só ela, mas o mundo inteiro. Se não fosse por isso, Ruby não teria conseguido suportar. Chá. O mana escuro de Cania e o mana lunar de Serena corroeram o corpo de Ruby. A energia escura desagradável e aterrorizante e o veneno agudo e formigante invadem seu corpo. Crepitar. Um soco cheio de mana solar de Clana atingiu seu peito. As chamas de Irina engoliram Ruby junto com suas roupas. Mesmo em tamanha agonia, Ruby fechou os olhos e suportou a dor. Quando os ataques dos 4 começaram a diminuir, ela cambaleou e afundou no chão. Farfalhar. Então ela ficou deitada no chão enquanto sangrava pela boca e pelos olhos. Apesar da dor agonizante, ela ainda segurava a conta da alma em suas mãos. Sinto muito. Deitada no chão com a pele queimada, todo o seu corpo ficou exposto. Peço desculpas a todos vocês. Ruby pediu desculpas com lágrimas escorrendo pelos olhos. Por mais que eu tenha atormentado você até agora. Por favor, atormente-me até ficar satisfeito. Enquanto as 4 meninas se olhavam com carranca para a aparência de Ruby, ela acrescentou, esfregando a testa no chão. Tentar novamente a missão. 03. Espiar suas esposas de 014. Espiar seus cavaleiros e seus parentes de 012. Espiar para sua família 012. Imediatamente depois disso, uma janela do sistema flutuou silenciosamente na frente dela. Sistema de ajuda.
Depois de confirmar essas frases, Ruby ligou discretamente para o sistema de ajuda, algo que ela não usava há muito tempo. Qual é a natureza da primeira etapa? Ela já havia aprendido por meio de perguntas que havia menos de 3 etapas na missão. Agora, se ela quase conseguisse adivinhar a natureza do primeiro estágio, ela poderia aprender algo que não sabia antes devido à sua falta de poder. A identidade do primeiro estágio é sua retribuição. Depois de um momento, como esperado, o sistema de ajuda apresentou uma resposta e Ruby suspirou. Enfrente sua retribuição com sinceridade. Você acha que vamos te perdoar tão facilmente? Os cidadãos, ainda podemos ouvir os lamentos de Ariane. Não podemos perdoar você. Deixar. Ela havia caído, e era hora de ser sobrecarregada pelo karma por cada delito que havia cometido até então. Eu não busco perdão. Então, por favor, faça isso. Percebendo isso e respondendo com uma voz trêmula, Ruby sentiu o calor emanando da conta da alma de Frey que ainda tremia em sua mão. Eu te amo, Frey. Se fosse para salvar Frey, ela ficaria feliz em ser esmagada tanto quanto necessário. Em algum lugar, havia um som ofegante como o de um cachorrinho. Ruby estava me lambendo de novo? Ou ela estava me pressionando contra o estômago novamente? Eu esperava que ela fizesse isso com moderação. Por favor, por favor. Por favor, deixe isso dar certo. Por favor. Embora tivesse tais pensamentos, as palavras que chegavam soavam um pouco perturbadoras. Não sei quantas vezes falhei. Existem várias maneiras de alimentar a conta. Este é o último método em que consigo pensar. A voz de Ruby soava como se fosse extinta a qualquer momento. Onde eu já tinha ouvido tal voz antes? A voz mais parecida que me veio à mente foi a minha de Fer Jordial e a voz de Hetri Ferloche. Será que ela também estava se aproximando do limite? Quando eu abrisse os olhos, eu saberia. Se eu falhar desta vez também. O que devo fazer? Não consigo mais fazer isso. Minha alma não aguenta. Não, espere. Ainda não fiz isso tanto quanto Frey. Tenho que fazer isso de alguma forma até lá. Com licença. Hein? Abri os olhos e vi Ruby pressionando a bochecha contra a minha com uma expressão desesperada. Frey. Olhando para ela, minha mente começou a ficar confusa. Por quê? É o efeito colateral de simplesmente ter minha alma devolvida? Ou também estou sendo afetado pela quarta provação, como as heroínas principais? Bom, descobrirei mais tarde. Frey. Você voltou? Sério? É mesmo você? Você finalmente voltou de verdade? Eu sou eu. Ruby. Ei seu. Parecia que não demoraria muito para que eu tivesse que avaliar suas ações como protagonista da quarta provação. Tentar novamente a missão. 201. Recupere as memórias de Frey. Quem é você? O que? Pontos de repetição estão sendo reatribuídos. Por favor, por favor. Por favor, que seja um sucesso. Por favor. Depois de inúmeras regressões, voltei ao começo e comecei a alimentar Frey com as contas de alma que havia coletado. Agarrei meu peito batendo forte. Se isso também falhasse, eu não conseguiria mais manter minha sanidade. Frey olhou para mim e gemeu. Um gemido. Isso significava que havia uma chance de sucesso. Quando falei antes, ele nem gemeu. Por favor, sou eu Ruby, e diga meu nome, Frey. O processo de concluir o primeiro estágio da busca, que era expiar todos os meus pecados, foi realmente infernal. Depois que Ferloche me deu sua conta, o número de contas da alma de Frey em minha posse não aumentou, mesmo depois de vários ciclos. Não podemos perdoar você. Desde o início, nem tínhamos o direito. Frey é quem você deveria pedir perdão, não acha? Ei! Por favor, vá embora. Os pecados que acumulei eram mais profundos do que eu pensava.
Era natural. Durante as inúmeras tentativas de Frei e Ferloche, cometi inúmeras atrocidades. Percebi isso quando as 4 meninas me espancaram até a beira da morte e me expulsaram. Suas almas. As almas das 4 meninas também foram severamente danificadas, embora não tanto quanto as de Frei ou Ferloche. Suas almas tiveram que ser afetadas pelo acúmulo de conexões e karma por meio de repetidas tentativas. A razão pela qual eles perceberam que Frei False Evil se dedicou a ele tão rápida e cegamente foi por causa das conexões que construíram com Frei ao longo de inúmeros ciclos. Por isso, era natural que eles demonstrassem hostilidade a mim, que havia cometido atos desprezíveis naquele ciclo incontável. Especialmente sensível a questões relacionadas ao almas, talvez essa tenha sido a razão. Depois de repetir regressões enquanto ponderava tais pensamentos, consegui descobrir uma estratégia. Desde o início, tentar espiar os 4 ao mesmo tempo foi um pensamento bastante arrogante meu. O cálculo mostrou que, para liberar o rancor em suas almas e fazer uma expiação, eu tinha que usar um ciclo inteiro para cada um deles. Fiquei realmente nervoso quando descobri isso pela primeira vez. Será que foi uma missão que não pôde ser concluída em primeiro lugar? Este é o castigo que estou impondo a você. Expie seus pecados restantes no inferno. Felizmente, pude ver que não era impossível limpar. Adeus, Ruby. Ao dedicar um ciclo inteiro à área, que teve mais interação comigo depois de Frei, aprendi a verdade. Cuidei de sua mente e espírito até o final do ciclo e a transformei em uma heroína nobre e corajosa. Então eu disse a verdade a ela. A área do herói perfurou meu peito com o armamento do herói enquanto derramava lágrimas. Espiar para sua família, Smail. Quando abri meus olhos no ciclo seguinte, a busca permaneceu clara. Aprendi que uma missão concluída uma vez permaneceu concluída mesmo após a regressão. Foram boas e más notícias. A alma diária era a mais pura entre aqueles que eu precisava espiar. Seu irmão a estimava particularmente. Outros, adornados com conexões e feridas, eram muito mais difíceis de espiar do que Arya. Você, e é o Rei Demônio. Eu não sabia que a raiva dos pais poderia ser tão assustadora. O pai de Frei, Abraão. Um homem cheio de infortúnio que não teve escolha a não ser sacrificar seu filho pelo mundo, sabendo o futuro que seu filho enfrentaria. Se Arya, que foi influenciada até certo ponto por ter concluído a missão, não tivesse me ajudado, teria sido quase impossível espiá-lo. Eu salvarei seu filho. Então eu vou morrer. Definitivamente cometerei suicídio. Saia da minha casa. Quando ele abriu os olhos, seu filho havia se tornado o Rei Demônio, os servos leais de longa data o haviam traído e sua própria filha havia matado seu filho. Chocado com tal situação, Abraão sempre acabava em estado de paralisia de corpo inteiro. A ele derramei lágrimas e implorei, repetidas vezes. Um aspecto cruel em tudo isso era que, para Abraão despertar, Frei precisava morrer. No final, até que o coração de Abraão foi movido pela minha sinceridade, eu, junto com Arya, não tive escolha a não ser matar aquele que eu mais amava no mundo várias vezes. Apenas faça uma pausa. Traga meu filho de volta, expie seus pecados a ele, não a mim. Espiar para sua família, 2 em 2. Um dos momentos mais terríveis de sua regressão terminou com Abraão proferindo essas palavras. Obrigado, e você? Não me agradeça. Apenas vá embora. Quero fechar os olhos silenciosamente. A trapaça começou depois disso. Se o coração de alguém estivesse firmemente fechado, ela teria que fazer inúmeras regressões apenas para espiar e curar a ferida em sua alma. Como o alvo desse ódio era alguém tão repulsivo e terrível quanto eu, a velocidade de cura foi lenta como um caracol, mas, no final, seu trabalho duro valeu a pena. Jure como um cavaleiro, não, e jure para si mesmo. Que você o trará de volta, não importa o custo. Espiar seu cavaleiro e seus parentes, 2 em 2. Isole, derramando lágrimas dos olhos enquanto enfiava a espada em meu coração. E Lulu, olhando para mim com uma expressão vazia. Como espiei a Lulu? Eu não conseguia lembrar. Por que isso aconteceu?
De qualquer forma, para mover seus corações, tive que regredir mais do que a soma das regressões de Ária e Abraão. Se o jovem mestre puder retornar e não importa mais. Mesmo que você seja o próprio diabo. Mesmo que seja você, o rei demônio. Eu vou usar você. Você deve ser sincero para poder resistir a essa maldição. Traga Frei de volta e depois conversaremos. Por que você está tentando ser um escravo do Império Sunrise? Traga Frei de volta e fique preso a ele. Bom trabalho. Mas afinal, o mais difícil foi comover o coração das 4 meninas. Tornando-se a empregada de Cania, tornando-se o sujeito mágico do experimento de Irina, tornando-se o servo meio louco de Clana, entrando no porão de Serena e assim por diante. Tive que me esforçar para apagar tanto os pecados que cometi quanto as regressões pelas quais passei. Eu sempre fui tão nojento. No começo, foi tão difícil que lágrimas vieram aos meus olhos, mas depois, esse foi o único pensamento que me veio à mente. A quantidade de dor, desespero e agonia que essas meninas sentiram por minha causa todo esse tempo. Eu não podia reclamar de curar as feridas que eu mesmo infligi. Espiar suas esposas, 414. Aia. Depois de espiar a todos e receber as contas das almas. Eu, que os tinha engolido para que não fossem afetados pelo retre, tirei-os do estômago assim que voltei. Por favor. Depois de muitas tentativas e erros, juntei-os e coloquei-os na boca de Frei. A propósito, também passei por algumas regressões para encontrar a maneira adequada de alimentar as contas. A ponto de minha alma, antes intacta, começar a se deteriorar. Parecia que poderia se despedaçar a qualquer momento. Fechando os olhos e caindo no chão, senti que poderia dormir por anos. Mesmo sabendo que não conseguiria, o desejo de descansar aumentou de repente. Como a vida da minha alma era incrivelmente curta, era inevitável sentir-me assim. Ei! No entanto, essas emoções desapareceram num instante quando Frei abriu os olhos e falou com voz firme. Frei! Você voltou? Sério? Sério? Você finalmente voltou de verdade? O que se seguiu foi imensa felicidade, realização e... Sou eu. Ruby. Seu. Tentar novamente a missão. 201. Recupere as memórias de Frei. Foi a segunda busca. Quem é você? O que? E uma sensação momentânea de atordoamento. Quem é você? Agora, lembranças tênues do passado, quando ele perdeu a memória, flutuavam vagamente em minha mente. Ao mesmo tempo, minha mente de repente esfriou. Está tudo bem. Agora é só a segunda etapa. A segunda etapa foi praticamente a etapa final. Uma etapa onde tive que revisitar tudo. Com tudo o que fiz até agora, eu definitivamente poderia restaurar suas memórias. Certo? Pontos de repetição estão sendo reatribuídos. Mas ao ver o próximo prompt, não pude deixar de afundar no chão com uma expressão pálida. Contagem restante de tentativas, 1. Apesar da minha negação, a verdade era cruel. Minha alma, já quebrada, estava tão enfraquecida que não conseguia suportar nenhuma regressão. Ou seja, esse ciclo foi praticamente sua última chance. Quem? Aperte. A última chance. Este momento pode ser a última vez que poderei ver o rosto de Frei. Eu sou Ruby. Para aproveitar aquele momento, abracei-o com força e disse com um largo sorriso. Ruby. Sim. Sua joia mais preciosa. Ao ver sua expressão confusa ao ouvir isso, ficou compreensível. Afinal, ele não tem lembranças. A partir de hoje, fique comigo. Com você. Sim, ajudem-me a recuperar suas memórias esquecidas juntos. Mas não havia necessidade de se preocupar. Porque agora eu me lembro dele. Perfeitamente. Vamos embora. Só nós dois. Peguei a mão de Frei, que ainda tinha uma expressão confusa, e me levantei.
Venha comigo. Ah, certo. Antes de partir com ele, precisei passar pelo navio e pegar o livro de Rosvin. Você poderia esperar um momento? Já que esta era a minha última chance. Eu precisava verificar minhas memórias cuidadosamente mais uma vez. A viagem com Frei, que não tinha lembranças, foi incrivelmente alegre. Frei, você tem algo nos lábios. Deixe-me limpar para você. Ah, obrigado. Chu. Compartilhamos refeições de pão de centeio e sopa de batata. Esta peça não é agradável, Frei? E sim, é. Por acaso você se lembra de alguma coisa? Bem, não tenho certeza. Assistimos juntos a peças de teatro e bailes de máscaras. Por que de repente estamos em uma caverna? Eu gosto de cavernas, hehe. Cavernas C? Vamos passar a noite aqui? Eu não gosto do escuro. Ah, certo. Desculpe. Fomos explorar cavernas. Aperte. Hehe. Eu secretamente me aconcheguei com Frei na cama do dormitório da Sunrise Academy por horas enquanto ele dormia. J simplesmente morra. K. Kelg. Às vezes, Frei era dominado por sua persona de rei demônio e me estrangulava, mas isso não importava. Depois de morrer inúmeras vezes, ser sufocado agora parecia quase fofo. Pet. P por favor, um abuso, e eu. Senhor Frei. Farfalhar. Você quer ir bater na minha barriga. Esta é sua propriedade. E quando dei um tapinha suave nas costas de Frei enquanto ele me sufocava, ele parou rapidamente. Na verdade, Frei não era um homem que se submetesse facilmente à personalidade do rei demônio. Tum. Em vez disso, seu tratamento rude me lembrou dos velhos tempos e fez meu coração disparar. Ei! Eu te amo. Eu te amo. Eu realmente te amo. Continuando nossa jornada juntos, agora nos sentamos no telhado vazio da academia, encostando a cabeça um no outro. Você me ama, Frei? Não tenho certeza. Entendo. Perguntei, esperando uma resposta diferente, mas a resposta dele permaneceu inalterada. Por que isso não muda? Por que ele não se lembra? Haha, bem, e isso é impossível. He. Forcei um sorriso casual, mas isso não apagou minha ansiedade. A contagem regressiva para o fim estava se aproximando. Se minha alma pudesse durar um pouco mais, eu regrediria infinitamente apenas para mover seu coração. Mas por que agora, no final? Eu não quero. Lágrimas que tentei conter começaram a fluir incessantemente. Se eu falhar agora? Se minha alma se despedaçar? O que será de mim? Não importa se eu morrer. Eu já aceitei isso. Mas a ideia de nunca mais ver Frei me aterroriza. A ideia de desaparecer para sempre, sem que ele nunca se lembre ou me reconheça, é assustadora. O que há de errado? Ah, não é nada. He. Mas este não era o momento para isso. O tempo voou enquanto falávamos. E por mais magro que fosse, certamente havia esperança. Então. É um presente. Um presente? Recuperei algo precioso que guardei por tanto tempo. Feche os olhos. Ah, ok. Com um sorriso trêmulo, coloquei o item no pescoço de Frei enquanto ele fechava os olhos. Farfalhar. He. Foi bastante grosseiro, pois fiz com minhas próprias mãos com base no que me lembro. Mas fiz o meu melhor. Por favor, esperava que ele se lembrasse. Por favor. Já volto. Só preciso usar o banheiro. Tudo bem. De repente, percebi que lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu não podia deixar Frei me ver assim. Eu precisava me recompor. Devo manter os olhos fechados até lá? Fui em direção à saída do telhado, segurando firmemente minhas mãos trêmulas. Por favor. Frei.
Você também desenhou essa imagem naquela época. Você ainda se lembra, não é? Tentar novamente a missão. 201. Recupere as memórias de Frei. Por favor, lembre-se de mim. Quando Ruby saiu do telhado, abri silenciosamente os olhos e soltei um gemido. Isso é irritante. Outro presente, hein? Perguntei-me o que era desta vez. Um sanduíche que foi rotulado como sanduíche de ovo, mas tem muito salmão dentro? Um pão de centeio sem sabor? Ufa! Inesperadamente, minha memória parecia intacta, então planejei fingir ter amnésia e observar as ações de Ruby durante essa oportunidade. Mas o comportamento recente de Ruby foi estranho. Com base no que ela estava fazendo, ela parecia estar tentando me ajudar a recuperar memórias perdidas. Mas todas as ações dela eram coisas das quais eu não me lembrava. Não, pensando bem, fazia sentido que eu não me lembrasse. Minha conexão com Ruby foi fabricada por mim. No máximo, as únicas lembranças que compartilhamos podem ser os curtos momentos em que comecei a domá-la através da violência. Pensando nesses pensamentos, olhei para o objeto pendurado no meu pescoço que Ruby tinha acabado de colocar em mim e não pude deixar de arregalar os olhos. Espere um minuto. Um item parecido com um colar estava pendurado no meu pescoço. O que é isso? Parecia bastante grosseiro, mas pude compreender imediatamente a sua identidade. De jeito nenhum. Isto era um pingente. Foi o pingente misterioso que recebi do lendário artesão Rosinante junto com o Cloak of Deception um dia antes do início do segundo semestre do ano passado. Um pingente estranho com uma habilidade misteriosa que me conectou com o retrifreio armazenado na terceira provação. Tentei abri-lo inúmeras vezes, mas ele nunca se mexeu, então sempre o mantive comigo. Foi por isso que eu pude perceber. O pingente que Ruby acabou de me dar era notavelmente semelhante, embora grosseiro, àquele ovo de Páscoa. Que diabos? Não, não é só algo parecido. O design, o tamanho e até o material. Eles eram completamente idênticos. Que diabos, sério? Como é que ela sabia disto? F. Frei? Ruby, que tinha acabado de voltar do banheiro, ficou surpresa ao ver Frei olhando fixamente para o pingente com os olhos arregalados, e deu um passo para trás em choque. Quando você abriu os olhos? Eu queria recriar aquele momento da forma mais perfeita possível. Ruby, que se aproximou de Frei até que ela estivesse bem na frente dele, agarrou o pingente em volta do pescoço dele com uma expressão lamentável e murmurou: é minha última chance. Se eu falhar desta vez, no próximo ciclo minha alma irá. O tom dela não continha nenhum ressentimento em relação a Frei por quebrar sua promessa a ela. Apenas preocupação, medo e ansiedade eram evidentes em sua voz. Ruby hesitou e apenas olhou para Frei por um tempo. Foi porque Frei olhou para ela com olhos completamente diferentes dos anteriores. Do que se trata esse pingente? Como você? Não, estou um pouco preocupado. Então? Com suas palavras calmas, Ruby respondeu imediatamente com um sorriso nos lábios. Isso é um alívio. Fiquei preocupado que você não reconhecesse porque é feito de forma muito grosseira. O que você quer dizer? Este é um presente que lhe dei no passado. Depois que Ruby terminou de falar, houve um momento de silêncio. Não me lembro de ter recebido algo assim. Sim, isso mesmo. Você não tem nenhuma lembrança agora, certo? Esta jornada é para encontrar suas memórias. Não, eu realmente nunca recebo isso. Ruby, que segurava a mão de Frei com um toque gentil, olhou para ele com uma expressão confusa enquanto ele suava frio. Isso, e foi dado pelo maldito dono daquele lugar. Frei. Onde você viu isso? Quando é que o encontraste? Do que você está falando? Eu dei isso para você. Em resposta ao questionamento cauteloso de Frei, Ruby coçou a cabeça e respondeu: Isso é impossível. Tenho certeza que vi isso em algum lugar.
Você se lembrou de alguma coisa. Frei fechou a boca silenciosamente em resposta à voz esperançosa de Ruby. O que diabos está acontecendo aqui? Ele já sabia. Ruby nunca teve a chance de ver o pingente o que ele possuía. Até entrar na quarta provação, ele nunca havia mostrado o pingente para ela, e era o mesmo depois de entrar na provação. Durante a quarta provação, Frei estava no estado de uma conta de alma. Portanto, ele não experimentou diretamente a passagem do tempo como Ruby fez. Mas as memórias que ele compartilhou com ela estavam registradas em sua alma. E nessas memórias, não havia registro de Ruby verificando seu pingente durante a quarta provação. Você se lembra de alguma coisa, certo? Você não está brincando, certo? E olhando para Ruby agora, que estava olhando diretamente em seus olhos, não havia nenhum vestígio de falsidade por trás daqueles olhos. E se você estiver brincando comigo, eu vou ficar bravo, sabe? E por quê? De Ruby, ele não conseguia mais ver a figura aterrorizante do rei demônio que antes o assombrava. Se eu fico bravo, você sabe que é assustador, certo? Diante dos olhos de Frei, havia apenas uma menina olhando para um menino. Entendeu? Um sentimento nostálgico tomou conta dele, uma garota de quem ele sentia falta de alguma forma. Ah, sim. Eu sabia disso. Eu sabia que isso funcionaria. Eu sabia que seria eficaz, certo? Enquanto Frei balançava a cabeça, Ruby o abraçou com força e esfregou vigorosamente a cabeça contra a dele. Então. Enquanto continuavam, Ruby de repente levantou a cabeça e olhou para o ar. Sua expressão rapidamente se distorceu. Por quê? Por que não está clareando? Fizemos tudo certo e para recuperar memórias. Recuperamos a memória do pingente, então por que ele não está funcionando? Eventualmente, Ruby, pela primeira vez na frente de Frei, começou a murmurar em desespero. Eu não quero. Eu não quero desaparecer. Ruby. Não quero deixar você para trás e por favor. Enquanto Ruby enterrava a cabeça no peito de Frei, lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Shaaya. Naquele momento, uma estrela cadente brilhou excepcionalmente forte no céu noturno antes de descer lentamente. Frei, sem saber, confortando as costas de Ruby enquanto ela chorava, começou a suar frio enquanto assistia à cena bizarra. O que realmente está acontecendo? Memórias que ele nunca havia experimentado antes voltavam à sua mente. Frei, hoje estamos acampando na Floresta Ashen. Mas existem monstros. Monstros? Eu cuido deles. Não se preocupe. Desde o dia em que Frei recebeu o pingente de Ruby como presente, seus avanços se tornaram ainda mais intensos. Hoje, vamos para o continente oriental. Você sempre gostou da comida do continente oriental, certo? Hoje, vamos para a fazenda de unicórnios no continente ocidental. Ah, se te virem, os unicórnios vão causar comoção. Então que tal a fazenda Bicor? Não, então serei atacado. Hoje vamos para a praia, ok? O mar que observamos juntos era tão lindo. Hoje. Não, não foi apenas um aumento de intensidade. Era como se ela fosse uma pessoa que tivesse recebido uma sentença de morte. Ela começou a viajar com Frei como se tivesse decidido aproveitar a vida em antecipação à sua destruição iminente, atravessando loucamente o mundo com ele. Você não se lembrou de nada novo hoje. Frei. Está tudo bem. A culpa não é tua. He. E no final das contas, Ruby costumava dizer isso e depois olhava fixamente para o espaço por um longo tempo. Tentar novamente a missão. 201. Recupere as memórias de Frei. Tentar novamente a missão. 202. Proteja Frei até que ele recupere suas memórias. Tentar novamente a missão. 203. Retrace suas memórias com Frei, sem andamento. Ei, Ruby. Ah, sim. Agora tornou-se uma ocorrência comum Frei chamar Ruby com uma expressão preocupada. Você está bem?
Depois de receber o pingente dela, as memórias começaram a inundar sua mente cada vez mais. Não eram memórias claras. Eram cenas vagas e fragmentadas, como assistir a um filme quebrado. Se fosse a Ruby original, ele os teria descartado como truques dela, sem pensar muito neles. Se ao menos essas memórias não fossem apenas as recentes tentativas de Ruby de encenar exatamente a mesma cena enquanto viajavam juntos pelo mundo. E se não fossem cenas do desenho que ele fez durante o primeiro ciclo dela? Sim. Estou bem. A partir do momento em que ele não conseguia mais ignorar as memórias inesquecíveis que continuavam voltando à sua mente, a voz brilhante de Ruby contrastando com sua expressão sombria começou a parecer cada vez mais perturbadora para ele. Quantas regressões lhe restam? Está tudo bem, ainda restam chances infinitas. Não se preocupe muito, ok? Apesar de suas palavras, a alma de Ruby ainda estava desmoronando. Frey, que já possuía o Retri, entendia vagamente as almas dos restos dele, mesmo que ele não pudesse manipular almas. Hoje vamos para a academia. Frey. A jornada deles continuou assim. Você está ficando furioso de novo? A jornada, cheia de ansiedade, mas de alguma forma emocionante, chegou a um ponto de viragem um dia após um incidente. Soluço, e vai. Depois que Frey finalmente recuperou os sentidos de uma violência causada pela personalidade do Rei Demônio, ele encontrou Ruby deitada abaixo dele, coberta de sangue, chorando amargamente como uma criança. Soluço e soluço. Isto é. Sinto muito, Frey. Frey estendeu a mão para Ruby com uma expressão perplexa. Porém, pela primeira vez, Ruby evitou seu toque e levantou-se do chão com uma expressão sombria. Só me dê um momento. Só um momento a sós. Depois de dizer isso, Ruby saiu da sala e não voltou até que a hora do jantar tivesse passado. Durante esse tempo, Frey sentou-se na beira da cama com uma expressão vazia. Frey. Sinto muito. Eu fiz você esperar? Foi somente depois que o sol se pôs que Ruby voltou para ele, não parecendo diferente do normal. Hoje, vamos para o deserto no continente ocidental. O deserto? No entanto, havia uma coisa que havia mudado. É aí que as estrelas no céu noturno ficam melhores. Foi o olhar de Ruby que de repente ficou cheio de determinação. Olha ali, Frey. Eles chegaram ao vasto deserto do continente ocidental com um simples estalar de dedos. Esta noite, as estrelas estão realmente brilhantes. No meio do deserto sem fim, um menino e uma menina seguraram as mãos um do outro, olhando juntos para a noite estrelada. O que você está fazendo? Em momentos como esse, você deve fazer uma frase constrangedora como: Eu sou sua estrela. Está tudo bem. Você provavelmente não vai se lembrar de qualquer maneira. Com uma expressão desapontada, Ruby murmurou, e de repente olhou para a sopa de batata fervente e o pão fumegante sob seu nariz. Frey. Você gosta de pão de centeio agora? Ruby perguntou de repente. Sim. Como esperado, é estranho. O que é estranho? Frey, que na verdade gostava de pão de centeio, apenas acenou com a cabeça sem pensar muito. Mas Ruby olhou para ele com a cabeça inclinada. Você costumava gostar de pão de trigo. Você odiava pão de centeio. O que? Por outro lado, eu odiava pão de trigo e gostava de pão de centeio e sopa de batata. Você não se lembra? Quando Ruby fez essa observação, a expressão de Frey começou a mudar. Costumávamos provocar tanto os gostos um do outro. Mas, eventualmente, nossos hábitos alimentares mudaram completamente. O que? Para entender o gosto um do outro, continuamos trocando pão um com o outro e, no final, nosso pão favorito mudou. Ruby riu e logo encostou a cabeça no ombro de Frey. No início deste ciclo, verifiquei o pão que comi quando recebi minha primeira penalidade usando o livro de Rosvin e era pão de trigo? Espera, o quê? Você continuou me dando pão de centeio, então pensei que também gostava. Mas o pão que comi antes de começar esse ciclo era na verdade pão de trigo.
Então, Ruby murmurou com um sorriso brilhante. Tanto você quanto eu, nós inconscientemente nos lembramos um do outro. Isso é impossível. Enquanto Ruby falava com um olhar vago, ela olhou para Frei, que parecia pálido de confusão. Eu sempre gostei de pão de centeio. Nunca gostei de pão de trigo nem uma vez. Antes que esse ciclo interminável começasse, você já perdeu a memória como agora? Enquanto acariciava suavemente a cabeça confusa de Frei, ela sussurrou. Neste momento, você não consegue se lembrar, mas... Quando você estava completamente revigorado naquela época, você não conseguia nem comer pão de centeio e sopa de batata. Ah! Com essa revelação, a expressão de Frei ficou momentaneamente chocada. Pensando bem. As palavras de Ruby eram verdadeiras. Ele usou Gugu para observá-la em seu estado de alma. Quando ele intencionalmente se redefiniu para corromper a memória vívida de si mesmo, que havia sido completamente redefinido, desprezando o pão de centeio e a sopa de batata que Ruby havia preparado com tanta seriedade, voltou para ele. Por quê? Por que é que isso aconteceu? Certamente ele teria gostado de pão de centeio com manteiga desde muito jovem. Por que o Frei Resetil não gostava de pão de centeio? Por quê? Será que realmente tivemos uma conexão no passado? À medida que as suposições que ele negava começaram a se tornar cada vez mais reais, o rosto de Frei começou a ficar azul claro. Tentar novamente a missão. 201. Recupere as memórias de Frei 01. De qualquer forma, Frei. Enquanto isso, Ruby, que não tinha visto a expressão de Frei e estava olhando para o espaço, abriu a boca com um sorriso triste. Agora é hora de dizer adeus. O que? Sentindo uma inexplicável sensação de desconforto, Frei virou o olhar. Baque. Naquele momento. Ufi. Desmoronando silenciosamente para o lado como uma boneca, Ruby começou a respirar pesadamente. Ruby. Em uma reviravolta repentina, Frei estendeu a mão para ela, perplexo. Por que você é assim? Eu só fui a algum lugar por um momento. E sangue? Por fim, a mão de Frei cobrindo o peito de Ruby ficou manchada com seu sangue. Fui ver Arya, que possui o armamento do herói. Revelei que sou o Rei Demônio e fui perfurado no coração. O que você disse? Enquanto Frei olhava em choque, a declaração de Ruby o surpreendeu. Tenho usado magia para estancar o sangramento até agora, mas atingiu seu limite. O que é isso? É adeus, Frei. Que tipo de loucura é essa? Derramando freneticamente mana estelar no coração de Ruby, Frei só testemunhou fumaça subindo do ferimento à medida que ele piorava. Tenho me esforçado muito para recuperar suas memórias. Mas, parece impossível. Hoje, você quase se tornou o Rei Demônio. Se você entrar em fúria mais uma vez, ficará completamente corrompido, não é? Ruby estendeu a mão lentamente e tocou a bochecha de Frei. Eu poderia ter salvado você se tivesse mais alguns dias. Mas antes disso, tenho medo que minha alma se quebre ou que você seja corrompido. Então usarei minha última chance para regredir. Mesmo que minha alma seja despedaçada, ainda há a possibilidade de você recuperar suas memórias. Espere. Suas memórias permanecerão. Pratiquei muito a manipulação de almas, sabe? Até aprendi com Ferloche a capacidade de preservar memórias de um ciclo para o outro. Lágrimas escorriam pelos olhos de Ruby enquanto ela acariciava a bochecha de Frei. Ela disse que era uma técnica que permitia às 5 heroínas principais reter memórias do ciclo anterior. Não tenho certeza se vai funcionar. Espere. Se suas memórias forem preservadas, vá até Serena. Explique a situação e ela o ajudará a encontrar o resto de suas memórias. Espere. Percebendo que algo estava terrivelmente errado, Frei gritou. Tentar novamente a missão. 201. Recupere as memórias de Frei 01. Mas ainda assim, sou grato por poder passar este último momento e com você sob o céu estrelado como naquela época. Até então, Ruby,
que estava olhando desesperadamente para a janela da missão, começou seu discurso final com lágrimas nos olhos. Você sabe, Frei. Você vai se lembrar? Com essas palavras, ela tocou suavemente o rubi incrustado no pingente em volta do pescoço de Frei e sussurrou. Eu sou o rubi. Sua preciosa joia. Espere, eu não entendo. Eu o amarei para sempre? Antes que menino e menina pudessem terminar a conversa. Craque. O mundo virou de cabeça para baixo em silêncio. Assim começou o capítulo final. Gá. Quando Frei abriu os olhos, carregando lembranças do ciclo anterior, o que ele viu foi... O que diabos? Ele mesmo, amarrado a uma cadeira após aceitar a missão da corrupção, e... Ruby, sentada fracamente no chão da base secreta do Partido dos Heróis, com a cabeça baixa e os olhos vazios. Pingar. Uma lágrima caiu dos olhos de Ruby enquanto sua alma se despedaçava em tempo real. Ruby. A pele de Frei empalideceu rapidamente enquanto ele a observava. Ruby. Frei se levantou inexpressivamente da cadeira depois de quebrar a força a corda que o prendia. Ruby, me responda. Até agora, ela sempre respondeu imediatamente às palavras de Frei. Mas agora, Ruby simplesmente permaneceu em silêncio, abaixando profundamente a cabeça. Merda. Frei xingou baixinho, o suor pingando friamente. Por quê? A alma de Ruby estava se despedaçando em tempo real. Não foi como na época em que Frei destruiu artificialmente sua alma e depois usou as habilidades de Ferloche para tirá-la de seu corpo físico. Sua alma estava realmente desmoronando. Normalmente, seria uma coisa boa. Algo para aplaudir e ficar feliz. Afinal, ela era a existência mais terrível e repulsiva do mundo, o oposto total de Frei como herói. A alma daquela existência estava desmoronando completamente. Pingar. Mas a expressão de Frei enquanto olhava para Ruby, que estava sentada no chão frio derramando lágrimas, não era agradável. Isso não está certo. O plano inicial de atacar Ruby usando a quarta provação estava suspenso há muito tempo. Uma missão apareceu alguns dias antes de entrar na quarta provação. Frei pretendia observar a situação da provação e decidir como lidar com ela depois. Mas ele nunca esperou que ela tomasse a iniciativa de fazer um sacrifício. Se as coisas continuassem assim, Ruby se tornaria um monstro demoníaco ou se transformaria em uma casca sem alma. Esse era o destino que a aguardava até que a batalha final programada pelo System chegasse. Quando esse dia chegasse, ele perfuraria a casca dela com o armamento do herói e acabaria com essa tragédia. Então tudo acabaria, e seu desejado final feliz viria. Missão súbita, a salvação de Ruby. Detalhes, aceite a busca súbita, corrupção. Recompensa, corrigindo o bug da quarta provação. No entanto, havia outra razão pela qual Frei suspendeu a escolha. Abrindo a verdadeira rota final. O sistema mencionou um True Ending. Algo que nunca havia sido mencionado em lugar nenhum, nem pela profecia, nem pelo sistema até agora. Se realmente existisse, eles teriam que alcançá-lo por todos os meios necessários. Ele aceitou imediatamente a missão ao vê-la, provavelmente por causa dessa recompensa. Provavelmente. Shaaya. A alma de Ruby na frente dele estava agora desmoronando incontrolavelmente. Se continuasse a desmoronar, a existência conhecida como o Ruby o desapareceria. Farfalhar. Então, depois de ficar parado por um tempo, Frei silenciosamente colocou o anel que estava usando no dedo de Ruby. Quando a alma de Frei foi destruída, Ruby, em pânico, pegou tudo o que tinha a possibilidade de recuperar uma alma, mesmo que fosse apenas um boato. Entre esses itens, este anel, que também foi mencionado no livro de cenários da profecia, era na verdade um item raro que tinha o efeito de reter almas. Ao colocar o anel, a alma em ruínas de Ruby começou a se estabilizar ligeiramente. Mas isso não foi suficiente. A alma de Ruby, que estava passando por retre até os limites como Frei Ferloche, era uma bagunça demais para se estabilizar com apenas um anel. Pingar.
Então, enquanto Frei ponderava com os lábios mordidos, ele logo agarrou uma pedra afiada rolando no chão e a puxou em seu próprio braço. Pingar. Era para criar a maneira mais eficaz de estabilizar a alma, fazendo um juramento de sangue. Beba, Ruby. Gole. O fato de os humanos fazerem um juramento de sangue uns aos outros foi um evento sem precedentes durante milênios. Ainda mais incomum era o cenário em que alguém que havia recebido um juramento de sangue de outra pessoa o devolvia ao mesmo indivíduo. Gu, Gu. Pela primeira vez, Frei, que sempre recebeu juramentos de sangue, sentiu uma sensação vertiginosa ao fazer um, também ao rei demônio. Shaaya. Foi o efeito colateral do contrato duplo? Ou foi por causa da contradição que eles dedicaram suas almas uns aos outros? Suas almas se misturaram brevemente por uma fração de segundo. Ao mesmo tempo, as memórias de Ruby começaram a inundar a mente de Frei. Cenas que ele havia vagamente lembrado nos últimos dias começaram a se repetir vividamente diante de seus olhos. Enquanto Frei assistia a essas cenas, sua expressão começou a endurecer. O que é isso? Aos poucos, com o rosto pálido, ele murmurou incrédulo. O que diabos? Como o sangue fluindo do braço de Frei para a boca de Ruby, o tempo fluiu e continuou a fluir. E assim, algum tempo se passou. Frei. Ruby abriu lentamente os olhos e começou a olhar para Frei. Tentar novamente a missão. 201. Recupere as memórias de Frei, Sun 1. Você completou o estágio 2 da missão. Diante de seus olhos, a mensagem de conclusão da missão apareceu. Como esperado de Frei. Ruby, que momentaneamente olhou fixamente para a mensagem, então murmurou com uma expressão que dizia que ela sabia que isso aconteceria. Então, você conseguiu fazer algo de novo, hein? O Frei à sua frente, com uma expressão perplexa, estava confuso. Devido à mistura temporária de suas almas como efeito colateral de seu juramento de sangue mútuo, as preciosas memórias de Ruby ressurgiram e foram transmitidas a ele como estavam. O que são essas memórias? Graças a isso, o sistema conseguiu reconhecer essa situação como limpa, mas para Frei foi um choque. Essas memórias, e são reais? Isso é impossível. Não tem jeito. Frei. Não existia tal ciclo. O que Frei viu foram cenas do primeiro ciclo original. Cena semelhante que ele desenhou inúmeras vezes no castelo do Rei Demônio. Numa caverna que parecia familiar, dois jovens olhavam um para o outro. Ruby conversou com Frei e as 5 heroínas principais no uniforme da Sunrise Academy. Compartilhando pão de trigo e sopa de batata que Ruby trouxe durante a excursão da academia à região desértica do continente ocidental. Assistir a uma peça, comprar roupas, tomar sorvete. De mãos dadas e olhando para o céu estrelado do telhado. Todas essas memórias são irreais? Não apenas os desenhos, mas também os falsos atos de afeição que Frei havia realizado com a intenção de destruir Ruby. E os atos de afeição de Ruby por ele também estavam misturados. Impossível. Era natural que Frei entrasse em pânico. O subconsciente, e é uma coisa assustadora. Olhando para ele com um olhar simpático, Ruby se forçou a se levantar, apesar de sentir como se sua alma pudesse se despedaçar a qualquer momento. Tentar novamente a missão. Missão final. Quando a busca final apareceu diante dela, ela parou abruptamente. Depois veio o silêncio. Quebrando o silêncio que durou minutos, Ruby caiu na gargalhada e abriu bem os braços. Está tudo indo de acordo com meu plano. Plano? E então, Ruby gritou alto para o perplexo Frei. Você caiu nas falsas memórias que plantei e acabou sacrificando sua alma no final. Você é realmente tolo, Frei. Com essas palavras, o olhar de Frei começou a vacilar. O que é isso? Acreditaste mesmo que aquelas eram as nossas memórias? Você é mais ingênuo do que eu pensava. Ruby tinha uma expressão de desprezo quando ele desencadeou seus ataques contra Frei. Seu idiota! Cada ação que tomei até agora não passou de um engano. Engano, e você diz?
Todos os antecedentes que mencionei até agora foram mentiras. Você foi quase o herói vitorioso, e eu fui o rei demônio derrotado. Eu apenas guiei você a sacrificar sua alma para mim. Até mesmo explicar como fazer um juramento de sangue estava de acordo com meu plano. Ruby zombou. Agora você não pode mais me comandar. Só podemos lutar uns contra os outros com a nossa força. A sorridente Ruby e o frio Frey enfrentaram sua energia demoníaca simultaneamente. Como resultado, o porão começou a tremer descontroladamente, quase desabando. Eu estava esperando por esse momento. Eu me perguntei o que aconteceria se você não sacrificasse sua alma. Bem, a aposta valeu a pena. Com um comportamento vilão, como se estivesse retornando à sua antiga persona de rei demônio, Ruby aumentou a intensidade de sua energia demoníaca para pressionar Frey. Argue. Então, de repente, ela parou de usar energia demoníaca e se ajoelhou. Tosse, tosse. Argue. Isso não pode ser. Talvez e minha alma não tenha sido totalmente restaurada. Com uma expressão estranha, Ruby murmurou. Meu corpo não se move. Com uma expressão furiosa, ela olhou para Frey. E depois veio o silêncio. Svi. Enquanto Frey sacava silenciosamente sua espada, Ruby murmurou com uma expressão ressentida. Droga. Isso é um fracasso? O que você está fazendo? Apresse-se e me esfaqueie. Estás a brincar comigo? Farfalhar. Acho que vou desistir deste corpo físico. Mas fique alerta. Minha alma logo encontrará outro vaso. Ruby. Continuando a olhar para ela com uma expressão fria e apontando sua espada para seu pescoço, Frey falou. Pare com essa besteira. O quê? Então, com o rosto pálido, ele abriu a boca. Por que você está fingindo? Do que você está falando? Você está tentando morrer deliberadamente pelas minhas mãos? Com essas palavras, o olhar de Ruby começou a tremer descontroladamente. Do que você está falando? Pare de falar bobagens e acabe comigo. Sua alma está à beira da destruição agora. Se eu te perfurar com esta espada imbuída do poder da Santa, nem você conseguirá escapar da aniquilação da alma. Então apresse-se e faça isso. Por que você está hesitando? Ruby, que estava ajoelhada na minha frente, sorriu com minhas palavras e respondeu. Se você me matar, tudo acabará. Não me digas que te falta confiança para fazer isso? Você não é um homem, mas um covarde, Frey. Tosse, tosse. Bem, tudo bem. Se você não me atacar, então eu. Foi definitivamente um ato. A mudança repentina em sua atitude, apesar de ter sido aprimorada por inúmeras regressões, ainda continha um toque de falsidade. E, o mais decisivo, a umidade em seus olhos. Essas lembranças de nos encontrarmos na caverna, conversarmos na academia, viajarmos juntos, e são todas reais? Eu te disse, eles são falsos. Então por que você está tentando se forçar a morrer agora? Diante da minha pergunta, Ruby mastigou os lábios e olhou para o nada. O que ela estava olhando? Esse tipo de comportamento geralmente só ocorria quando alguém estava verificando o sistema. Ela conseguiu uma nova missão? Poderia realmente ter havido um ciclo esquecido. Você é tão ingênuo, Frey. Quando perguntei com uma expressão confusa, Ruby estremeceu por um momento antes de mudar sua expressão para uma fria. Não existe ciclo esquecido. São todas memórias falsas fabricadas que criei. Na verdade, você ainda tem suas memórias originais, não é? Meu coração batia forte. Ela já sabia que eu tinha minhas memórias originais? Você acha que eu não teria notado sua armadilha? A armadilha. Você me enganou fazendo-me acreditar que tínhamos uma conexão passada e tentou me enganar para cair na quarta provação. Com uma expressão raivosa, Ruby explodiu sua energia demoníaca. Então, usei a mesma tática. Criei falsas memórias e manipulei você para que se sacrificasse por mim.
Mas eu errei ao ajustar a intensidade da força que quebra a alma. Apresse-se e me mate. Preciso passar para um novo corpo. Minha cabeça estava girando. Se isso fosse verdade, explicaria tudo aproximadamente. Todas as informações que lembrei até agora foram falsas memórias criadas por Ruby, que percebeu meu plano durante a quarta provação. Ela usou isso para me fazer um juramento de sangue por ela, com o objetivo de recuperar o equilíbrio comigo, e até tentou me matar, mas falhou, levando a essa situação. Svi. Apresse-se e me mate. Este corpo é nojento. Foi uma explicação perfeita. Com isso, eu poderia matar Ruby sem nenhuma culpa. E ainda assim. Pingar. Lágrimas escorriam de seus olhos. Apresse-se e me mate, Frey. Se eu a matasse agora, poderia ter um final feliz. As 5 heroínas principais e as sub-heroínas. Minha família e o mundo recuperariam a felicidade. Mate-me, por favor. Como rei demônio, ela se tornaria um monstro demoníaco ou uma casca vazia. Mas então, a verdade seria enterrada para sempre. Ruby, percebendo que mentiras não funcionavam mais comigo, derramou lágrimas e decidiu usar ameaças. Se você não me matar agora, matarei uma pessoa a cada minuto. Começando com sua irmã. Vou despedaçá-la brutalmente. Então serão os alunos do primeiro ano. Com o fim das restrições do sistema, agora é possível. Ruby continuou com uma expressão aterrorizante. Então é Cania. Depois é a Irina. Então são Clana, Serena, Ferloche. Diga-me a verdade. Se você não quer ver seus entes queridos morrerem, você tem que me matar agora. Diga-me a verdade. Faltam 30 segundos. De repente, a espada que coloquei contra o abdômen dela começou a tremer. 20 segundos. Se eu perfurasse o abdômen dela agora, teria um final feliz. 10 segundos. A tragédia eterna finalmente chegaria ao fim. 5 segundos. Mas a verdade também seria enterrada junto com sua morte. 4 segundos, 3 segundos. Que escolha devo fazer? Que escolha devo fazer nesta situação? 2 segundos. Não sei. Não sei. 1 segundo. Espere 1 minuto. Enquanto Ruby fazia a contagem regressiva, ela estendeu a mão para onde as crianças estavam. Naquele momento, quando ela estendeu a mão, algo aconteceu de repente. Craclei. Kia. Que. O porão, que havia sido designado como ponto de respawn para regressões, estava envolto em escuridão. Crepitar, crepitar. Craque, crepitar. Logo, tentáculos grotescos e horripilantes começaram a brotar por toda parte. O que é isso? Ah! Ruby! Enquanto eu estava intrigado com a visão grotesca familiar, Ruby empalideceu e caiu no chão. O que está acontecendo? Você quer saber a verdade? Oh, que! Surpreso com a pergunta repentina, gaguejei em resposta. Quando dei um passo em direção a ela, algo gigantesco surgiu diante de nós. O que é isso? Era um globo ocular colossal. Bem-vindo, Frey. Você é. Já faz um tempo. Frey, que olhou para o globo ocular que apareceu de repente com uma expressão chocada, logo esfriou a mente e perguntou. Quem é você? Acho que não posso lhe dar uma resposta que você entenda. Ao ouvir isso, Frey, com uma expressão confusa, deu um passo atrás. Um poder que nem ele conseguia compreender estava florescendo no globo ocular. Se eu tivesse que dar uma resposta que você pudesse entender. Eu sou aquele por trás do Deus Demônio. Você é o mentor? Nada é tão desagradável quanto ser questionado por uma existência insignificante. O que você quer aqui? Percebendo instintivamente que o globo ocular diante dele poderia ser o cérebro por trás de tudo isso, Frey questionou-o com uma expressão tensa. Vim revelar a verdade em nome do órgão principal. Por quê? Por que agora? É o destaque que preparamos com mais diligência para você.
Seria um desperdício se a verdade nunca visse a luz. Respondendo em tom vagaroso, o globo ocular continuou. Frei, me mate. Assim que essas palavras foram ditas, Ruby de repente se levantou e gritou. Mate-me agora. Eu não vou te impedir. Respeitarei seu livre-arbítrio. Não dê ouvidos a esse bastardo. Apenas me mate. Mas você poderia pelo menos ouvir o que eu tenho a sussurrar? Enquanto Frei olhava para Ruby com uma espada na mão, aparentemente prestes a atacar, ele se viu inadvertidamente sintonizado com os murmúrios do globo ocular. Você odiava Pão de Centeio com paixão, mas o que fez você começar a gostar dele? Isso é. Essas foram memórias falsas implantadas. Argue. Quando ela estava prestes a interromper a pergunta do globo ocular, Ruby foi atingida por um tentáculo e caiu no chão. Ruby. Por que o antigo Lorde Demônio, uma vez destituído de sua posição devido às suas ações, de repente desenvolveu uma disposição de uma menina? Quando Frei estendeu a mão para Ruby, seu olhar começou a vacilar. O que exatamente você está tentando dizer? Por que Isolde Arrumbivalquer foi eliminada como a sexta heroína principal? Inicialmente levantando a voz com raiva, Frei congelou ao ouvir a pergunta. Por que a habilidade máxima da sua loja é o controle mental, enquanto a de Ruby é o amor absoluto? Por que você aceitou a busca da salvação assim que a viu? O que? Depois de permanecer congelado por um tempo, Frei, com uma expressão trêmula, finalmente abriu a boca. Isso é, e ver o verdadeiro final. Só de ver um Ruby Salvation e aceitá-lo imediatamente? Sua mente estava cheia de pensamentos de que isso deveria ser feito, mesmo sem saber o motivo. Foi só então que Frei percebeu que havia pressionado a aceitar ao ver as palavras ou a salvação de Ruby ou sem saber de nada. Ele então colocou seu braço trêmulo no bolso. Você ainda tem esse pingente, não é? O pingente de ovo de Páscoa dado a ele pelo Deus Estrela estava em sua mão. É. Por alguma razão, ele sentiu que o espaço se abriria completamente se ele o abrisse agora. Lá dentro, a verdade está registrada. Que verdade? Frei. Não faça isso. Por favor. Apenas me mate. Não dê ouvidos a isso. Diga-me. Que verdade há dentro? Enquanto Frei perguntava com um sentimento tenso, o globo ocular respondeu com os olhos estreitados. O rascunho inicial. O que? Sem sequer tocá-lo, o pingente abriu-se com aquelas palavras, enchendo o ambiente de luz. O que está acontecendo? Digamos. Sim, é como o ciclo zero. Frei, que estava desaparecendo na luz, olhou para Ruby, que estava abaixando a cabeça com uma expressão devastada. O globo ocular continuou com olhos estreitados. Foi realmente uma longa espera. Estamos muito ansiosos por isso. Bzzzzz. Ao mesmo tempo, Frei desapareceu com a luz. Às vezes, a verdade é mais dura que as falsidades. A última voz que ele ouviu em seus ouvidos foi um tom sarcástico cheio de expectativa do globo ocular. Lutando como se todo o seu corpo estivesse sendo despedaçado, Frei finalmente recuperou os sentidos e olhou em volta. Este lugar. O que ele viu foi uma cena familiar. E o castelo do Rei Demônio. Ele estava em ninguém menos que o último andar do castelo do Rei Demônio. Frei, ainda tentando se adaptar à situação repentina, olhou em volta e suspirou ao perceber sua situação. Este modo espectador está de novo? Seu corpo era transparente. Foi exatamente como quando ele observou o mundo durante a segunda e a terceira provações. Primeiro. Preciso confirmar o que está acontecendo lá dentro. Percebendo sua situação, Frei ponderou se deveria entrar no último andar. Bang! Mas a necessidade disso logo desapareceu. Quer. Sua moça inútil. Seu talento diminui à medida que você cresce. A porta do quarto do Rei Demônio no último andar quebrou, e uma garota foi jogada para fora, caindo pelo corredor. Alguém com uma expressão fria saiu da porta quebrada.
Frei, percebendo o rosto pálido e gelado através da porta rachada, murmurou perplexo. O primeiro rei demônio. Ele já estava familiarizado com a imagem da profecia. Diante dele estava ninguém menos que o primeiro rei demônio. Ele era um rei demônio de 1000 anos atrás que teria sido brutalmente derrotado pelo primeiro herói Ambiol e pelo partido do primeiro herói. Então, e isso foi, 1000 anos atrás. Pensando assim, Frei voltou seu olhar para a garota rolando pelo corredor. Logo depois, seus olhos se arregalaram. Fugir novamente só resultará em um destino pior. O rosto diante dele era muito familiar. Lulu. Cabelo rosa. Olhos obedientes e sem vida. Era inconfundivelmente a jovem Lulu. O que está acontecendo? Lulu. Preso na reviravolta repentina dos acontecimentos, o olhar de Frei mudou para alguém que emergiu silenciosamente da sala adjacente alguns minutos depois. Você está bem. Uma garota com olhos rubi embalava aparentemente sem vida Lulu em seus braços. Que diabos? Era inconfundivelmente a jovem Ruby. Irmã. Acho que não aguento mais. Depois de abraçar Ruby, Lulu começou a murmurar com uma voz trêmula. Observando-a, a jovem Ruby, com um olhar ansioso, sussurrou em seu ouvido enquanto olhava ao redor. Lulu, vamos fugir. Fique quieto. Enquanto Ruby cobria urgentemente a boca de Lulu, esta se acalmou. Mas seus olhos ainda pareciam ansiosos. Se papai e mamãe descobrirem, e nós dois seremos mortos. Está tudo bem, tem um jeito. Dando tapinhas nas costas dela, Ruby sussurrou novamente. Vamos para um futuro onde eles não possam nos encontrar. O quê? 1000 anos depois. Vamos para um lugar onde ninguém possa interferir conosco. Os olhos da jovem Lulu começaram a vacilar diante dessas palavras. O que é isso? E Frei sentiu o mesmo. Que diabos é isso? A verdade redigida estava se revelando diante de seus próprios olhos.